Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. A última semana ficou marcada pela decisão do Banco Central Europeu, que, tal como se esperava, manteve as taxas de juros inalteradas, com a taxa de referência a ficar assim nos 4,5%. Apesar da economia da zona euro estar paralisada, quando Christine Lagarde foi questionada sobre quando poderia começar a descida das taxas de juros, respondeu que precisamos claramente de mais provas, de mais detalhes, mantendo por isso a previsão para que o primeiro corte das taxas de juros ocorra apenas em junho, tal como se espera que aconteça nos Estados Unidos da América com a Reserva Federal Norte-Americana. Para além disso, esta semana tivemos Jerome Powell, o próprio presidente da Reserva Federal Norte-Americana, a testemunhar quer na Câmara dos Representantes, quer no Senado, onde reiterou o que já tinha argumentado no último encontro de política monetária da FED, que foi o recuo contínuo da inflação ainda não está assegurado e por isso os decisores da política monetária necessitam de maior confiança numa descida sustentada da inflação. Ainda assim, Powell mantém a expectativa de que a redução das taxas de juros diretoras ocorra este ano e as previsões apontam para junho, como já tínhamos dito. A terminar a semana ficámos a saber que a taxa de desemprego nos Estados Unidos aumentou dos 3,7% para os 3,9%. Ainda assim, os Estados Unidos criaram 275 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola só no mês de fevereiro, isto mais do que esperado pelos analistas, segundo o dado dos Non-Farm Payrolls. Nos mercados financeiros foi mais uma semana em que os principais índices norte-americanos renovaram máximos históricos. Contudo, no fecho da semana, Nvidia, que tem sido a principal responsável ou uma das principais responsáveis pela tendência ascendente nos índices, terminou a semana a anular grande parte dos ganhos que vinha acumulando durante os últimos dias, deixando aqui um sinal de alarme para os próximos tempos. Esta semana, com a mudança da hora nos Estados Unidos da América, os mercados americanos abrem às 13h30 e fecham às 8 horas portuguesas, uma hora mais cedo do que o habitual. O destaque da semana vai, acima de tudo, para o dado da inflação nos Estados Unidos da América, que vai ser conhecido esta terça-feira. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos da prata. Observando o gráfico da prata em velas diárias e na sequência da oportunidade comentada no resumo semanal da semana entre 5 e 9 de fevereiro, viemos na semana passada tocar objetivos importantes dessa mesma estratégia. E esse é um dos grandes segredos do swing trade, é que apesar de não levar a uma negociação muito ativa como ocorre com os trades intradiários ou inclusive o scalp trading, é este o tipo de trade que nos dá a tal consistência e sustentabilidade no longo prazo. E há um mês atrás tínhamos tocado pela segunda vez consecutiva a região dos $22, que é uma zona muito importante de pressão compradora em termos históricos, isto porque no passado já tinha funcionado várias vezes como uma região de compra e pelo facto de estar novamente aí a tocar, surgiu na altura, quer em janeiro, quer em fevereiro, duas oportunidades muito interessantes para comprar. E naquele momento o que falámos foi que os objetivos estavam definidos da seguinte forma. Tínhamos uma primeira barreira nos 23,40, 23,50,
que enquanto não fosse quebrada, deveria ser usada para que os investidores que tinham comprado nos 22 dólares pudessem encaixar alguns dos seus ganhos, isto de modo a poder ter uma otimização da posição com uma gestão ativa em que o objetivo é fechar uma parte dos ganhos quando toca uma resistência, voltar a reforçar quando o preço volta a aproximar da zona de suporte, tal como já tinha acontecido entre janeiro e fevereiro, mas sempre com os objetivos finais definidos mais em cima, sendo que um deles, um dos mais importantes, era exatamente esta região que na semana passada acabou por vir tocar, portanto a zona dos 24,40, os 61,8 de Fibonacci entre os máximos feitos aqui em dezembro de 2023 e os mínimos feitos este ano, em janeiro, e portanto esta região dos 23,40 face aos preços a que tínhamos entrado, dava-nos já a possibilidade de encaixar um benefício de 10%. Daí ser uma zona muito importante de pressão vendedora, contudo, no médio e longo prazo, acreditamos que o preço da prata poderá aproximar-se dos 26 dólares, que é obviamente uma região muito importante no médio e longo prazo, dada a tendência de lateralidade que a prata tem apresentado ao longo dos últimos 2 anos, mas numa fase inicial, esta região dos 24,40 tem uma grande probabilidade de funcionar, pelo menos aqui, como um travão a esta subida recente que temos feito, e por isso é prudente encaixarmos aqui os nossos ganhos, de modo a podermos, no futuro, se caso o preço volte a descair, voltarmos a ter oportunidades de compra. Onde é que poderia agora estar a próxima região de pressão compradora? Na anterior zona de pressão vendedora, ou seja, aquela região que estava a funcionar como um travão a esta subida que nós esperávamos, agora poderá converter-se numa zona de compra caso o preço lá volte. Estamos a falar da região da média dos 200 dias, o patamar dos 23,30. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Desejo-lhe uma boa semana de trading e até para a semana.